Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, aproveitando que os amados estão em pés, gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 23, os versículos de número 33 e depois o versículo de número 48. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 23, o versículo de número 33. E depois nós vamos dar um salto, indo lá para o versículo de número 48. Agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs jovens que aqui se encontram. Agradecer a Deus pela vida de cada um dos internautas que estão acompanhando este culto de adoração ao Senhor aí no seu lar. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Todos encontraram? Digam amém. Lucas 23, versículo de número 33, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. O versículo de número 48. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Uma vez mais. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Meus irmãos, podeis assentar. Muito obrigado pela reverência à palavra do Senhor. Meus queridos, é motivo de muita alegria, é motivo de júbilo, satisfação, estar aqui uma vez mais para meditarmos na palavra de Deus, falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus para com os homens, para com a humanidade, e anunciar este amor que me alcançou, sendo eu ainda pecador. Este amor que te alcançou, sendo ainda você pecador, inimigo de Deus. Nós fomos alcançados por este amor. Estes versículos que nós tomamos aqui por base, para podermos meditar na palavra do Senhor, ele vai relatar a história que mudou o percurso, vamos dizer assim, da história da humanidade. Vai narrar um fato histórico que mudou toda a história da humanidade. A humanidade tem em seus calendários as datas escritas antes de Cristo e depois de Cristo. A história narrada aqui é uma das histórias, é uma história das mais extraordinárias que aconteceu em todo o universo. É uma história que modificou a minha vida, que modificou a sua vida, a estrutura da sua vida. O apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, vai escrever que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado. E ao lado dele estava duas pessoas, prisioneiros também, mas que eram merecedores, vamos dizer assim, daquela condenação, porque eles, conforme as suas próprias palavras, eles eram dignos daquele sofrimento. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, o justo, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, pelos meus pecados, pela minha culpa, não tinha nenhum motivo para estar ali, mas o motivo para que Jesus Cristo estivesse ali foi pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo veio ao mundo para trazer vista aos cegos, trazer luz à escuridão, para restaurar vidas, para quebrar laços, para curar enfermos. E o evangelho que Jesus Cristo pregou é um evangelho que vai contradizer as correntes religiosas e filosóficas daqueles tempos. Nós tínhamos ali em Israel várias correntes religiosas,
os saduceus, fariseus, os essênicos e os zelotes. Cada um deles tinha a sua visão espiritual. Cada um deles possuía um entendimento sobre o processo de salvação. Ainda no mundo secular, era o mundo da filosofia de Sócrates, da filosofia de Platão, que se associava aos deuses da Grécia e ao Deus também de Roma, aos deuses romanos. E cada um deles possuíam a sua visão espiritual, a sua visão filosófica de como alcançar a perfeição. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles tinham uma visão de que era necessário alguns atos próprios para poder alcançar a perfeição dos seus atos. Os fariseus acreditavam, por sua vez, na ressurreição dos mortos, acreditavam em anjos e demônios, mas eles possuíam também uma visão de como alcançar a salvação, que era através da lei, através das obras, através dos seus atos, para poder alcançar a salvação, e era exclusividade para eles. Os essênios, eles acreditavam na salvação, mas eles acreditavam de uma maneira que eles deveriam viver de forma isolada, para poder se santificar, porque a sua presença na sociedade, elas eram contaminação para eles, então eles viviam no deserto. E os zelotes acreditavam na salvação, na restauração terrena ainda do reino de Deus, e para isso eles acreditavam que era necessário pegarem armas para poder restaurar o reino de Deus. E nós temos Cristo anunciando o evangelho desta maneira: os judeus pedindo um sinal, pedindo a revelação de Deus para ele. Então, ainda no mundo secular, nós vamos ver uma era que estava aflorando a filosofia de Sócrates e Platão. Eles anunciavam, ensinavam nas suas escolas que a razão humana, ela era aperfeiçoada através do conhecimento. Era o período que estava ali aflorando o chamado gnosticismo. Estava tendo ali o chamado sincretismo religioso e filosófico, em que todo o conhecimento que era produzido tanto na filosofia, tanto no conhecimento religioso, eles eram mesclados para poder ensinar aos homens a salvação. Mas aí aparece Jesus Cristo, precedido ali por João Batista, que no deserto anunciava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aparece o Senhor Jesus Cristo anunciando a salvação, que não era através de nenhum desses pensamentos, que não era nenhuma definição dessas correntes religiosas de Israel, ou das questões filosóficas da Grécia e de Roma, ou do sincretismo religioso daqueles tempos, e que se repete nos dias de hoje. Jesus Cristo vai trazer uma mensagem que o apóstolo Paulo, lá à frente aos romanos, vai pregar. Ele vai dizer que não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Talvez o apóstolo Paulo está pregando ali em Roma, está pregando diante de uma sociedade desenvolvida intelectualmente, pregando este evangelho simples, este evangelho diferente daquilo que o homem conhecia. Talvez alguém chamou ele: ei Paulo, não prega isso aqui não, você vai passar vergonha, porque aqui o nível de conhecimento do povo aqui é algo altíssimo, não prega isso não. E o apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no Calvário. Ainda o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai escrever no versículo de número 18 e o versículo do capítulo 1, que a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a mensagem que Jesus Cristo traz, e ela é propagada posteriormente pelos apóstolos, ela é tida como loucura, algo insano, tanto para os judeus quanto para a sociedade secular daqueles tempos. É tido como algo não aceitável pelo conhecimento daquele tempo, porque a cruz de Cristo, ela era um escândalo para os judeus. A cruz de Cristo foi loucura para os gregos, mas o apóstolo Paulo enfatiza uma vez mais que para eles foi loucura, para eles foi escândalo, mas para nós a cruz de Cristo significa e significou a nossa salvação. E Lucas vai registrar com muita propriedade o sacrifício de Cristo ali na cruz. Ele vai enfatizar que Jesus Cristo foi preso, foi condenado, foi torturado da noite de quinta-feira para sexta, e ao amanhecer do dia, Jesus é colocado num tribunal ilegal. E Jesus então ali ele é julgado por pessoas indignas, por pessoas que não eram dignas de ouvir sequer, de estar sequer na sua presença. Mas pelo amor que Deus teve pela humanidade, Deus se apresentou a eles. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele, quando estava no seu ministério aqui na terra, uma multidão seguia a Cristo. E toda essa multidão que seguiu a Cristo durante os 3 anos e meio do seu ministério, todas elas ouviram uma palavra de esperança. Todas elas ouviram algo nunca dito na história da humanidade. Eles estavam presenciando algo que os profetas, que Abraão, que Moisés, eles almejaram ver, e eles agora estavam vendo aquilo que eles diligentemente, os profetas, desejaram. A Bíblia vai dizer que Jesus curou a muitos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus restaurou sonhos, vidas, projetos. É o caso da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia desta enfermidade. Seus sonhos estavam mortos, seus projetos estavam destruídos. Mas na primeira oportunidade que ela teve, talvez a única, ela toca na orla de Jesus Cristo. Ela se curva, ela se prostra aos pés de Jesus Cristo. E Jesus restaura seus sonhos, restaura seus projetos e ainda lhe restitui a salvação. Jesus Cristo cura muitos enfermos, muitos leprosos, mas Jesus também curou, restituiu a vida, na verdade, de muitos mortos. Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. E toda essa multidão acompanha Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo está nos seus últimos momentos do seu ministério aqui na terra. Agora ele está no
ápice, vamos dizer assim, do plano de salvação que foi estabelecido ali ainda no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e Deus vai dando as sentenças para a mulher, a sentença para Adão, a sentença para a serpente. E Deus fala: olha, da descendência da mulher vai sair um que vai te pisar a cabeça. Tu vai morder o seu calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. O plano de salvação foi revelado ali naquele momento. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus já estava crucificado desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que as coisas que foram reveladas, irmão Robson, elas eram reflexo, elas eram sombras daquilo que estava para acontecer na plenitude dos tempos, a revelação do Filho de Deus. E agora Lucas vai dizer que as pessoas que agora estavam acompanhando a Jesus Cristo não eram mais aquelas pessoas que estavam glorificando a Ele no seu ministério, não eram mais aquelas pessoas que, quando Jesus adentra a Jerusalém, eles colocam ramos, palhas, roupas e gritam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora a multidão que está ali agora é uma multidão diferente, é uma multidão que está escarnecendo de Cristo, é uma multidão que está meneando a cabeça para Cristo com desprezo, é uma multidão que a Bíblia diz que está assoviando em desprezo para Ele. E Jesus Cristo está sendo humilhado, está ali nu, pregado numa cruz. A sua vergonha está sendo exposta agora para todos. Aleluia, aleluia. E por esta vergonha de Cristo, ali na cruz do Calvário que nós estamos aqui, esta vergonha, esta humilhação que Cristo passou, é por isso que nós estamos aqui esta noite. A Bíblia vai dizer que escarneciam dele. Tu salvou aos outros, porque tu não salva a ti mesmo? Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, que nós vamos crer em ti. A Bíblia diz que davam soco em Jesus Cristo e falavam: profetiza, quem foi que te bateu? O escárnio de Cristo, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, escreveram sobre a cruz, de forma de escárnio, mas ainda escarnecendo, era uma forma verdadeira: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Escreveram em grego, em latim e em hebraico. E a multidão está ali agora, batendo no peito, dizendo: olha, não foi você. Nós entendemos que existe duas maneiras na tradição de Israel de bater no peito. Bater no peito significa demonstrar o seu sofrimento. Quando alguém estava, às vezes, num sofrimento muito grande, eles rasgavam as suas vestes e batiam nos peitos. Quando morria alguém, eles demonstravam aquele sofrimento batendo nos peitos, porque o sofrimento era grande. Mas uma outra forma, um outro significado, é que bater nos peitos significava o desprezo, de humilhar, de passar na cara. E aquela multidão ali agora vendo Cristo crucificado, Lucas vai dizer que elas se associaram ao espetáculo da cruz. Lucas vai dizer que a cruz foi um verdadeiro espetáculo, de forma acertada.
A cruz, ela foi um espetáculo tanto no sentido espiritual, quanto também no sentido mundano. Porque o povo se alegrava quando as pessoas eram colocadas nas cruzes para ser crucificadas, se alegravam em ver o sofrimento. Era um espetáculo, era uma característica da sociedade naqueles tempos. Mas o espetáculo da cruz, ele foi enfatizado, porque Jesus Cristo se manifestou como Filho de Deus. Jesus Cristo se manifestou como aquele que restauraria o reino de Israel. Mas eles não compreenderam a mensagem de Cristo e batiam no peito: tu não é o Filho de Deus, tu não é aquele que iria restaurar o reino de Israel, tu não é aquele que falou que ia destruir o templo e construir logo em 3 dias, tu não é aquele que falou que é o Senhor do sábado, tu não é aquele que diz que tem autoridade. Então o bater no peito era desprezo. Mas nós podemos dizer que a cruz, ela foi um espetáculo também, o espetáculo do perdão. A cruz, ela foi o espetáculo da salvação. A cruz, ela foi o espetáculo da regeneração. A cruz foi o espetáculo daqueles que se arrependeram em Cristo Jesus e alcançaram a graça do Senhor. A cruz foi o espetáculo da justificação. Aleluia. A cruz, para aqueles que creram, foi o poder de Deus, o espetáculo do poder de Deus. E essa noite eu trago esta mensagem ao teu coração, ao coração da igreja, ao coração daqueles que nos acompanham aí nas redes sociais. A cruz foi um espetáculo para que você pudesse ter esse privilégio de ouvir que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas lá no seu túmulo está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Aleluia! Se você procurar os documentários, se você procurar as reportagens, você vai verificar isso que eu estou dizendo. No túmulo de Cristo está escrito que Ele ressuscitou, e Ele foi elevado aos céus, e prometeu que em breve voltaria para buscar todo aquele que nele cresce, e se arrependesse dos seus pecados, e entregasse a Ele todo o seu caminho. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que aqueles que se arrependem e deixam, alcança a misericórdia do Senhor. A Bíblia ainda diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Eu quero dizer para você, talvez você que está nos acompanhando, ou talvez aqueles que aqui estão, tem pensado nos erros cometidos no passado, tem pensado nas falhas que têm sido cometidas na sua vida, e talvez tenha um constrangimento de chegar aos pés da cruz. A palavra de Deus diz que dos teus pecados não te lembrarei mais, diz a palavra do Senhor. Eles serão esquecidos, eles serão apagados, eles serão lavados e limpos no sangue de Jesus Cristo. O espetáculo da cruz, é pelo espetáculo da cruz que você tem esta possibilidade, que nós temos esta possibilidade. E a Bíblia diz que eles voltavam batendo no peito, saíram. Mas no espetáculo da cruz, quando eles meneavam a cabeça para Cristo, quando eles desprezavam a Cristo, quando eles o insultavam, o espetáculo da cruz vai dizer: Pai, perdoa-lhes,
estes que voltavam para casa. Aleluia. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus Cristo então morre, ele é sepultado. De meio-dia até as 3 horas da tarde, a Bíblia diz que houve escuridão, houve um terremoto. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. E quando as mulheres que haviam preparado os ingredientes para o corpo de Cristo foram no domingo para preparar o corpo de Cristo e assim finalizar a sepultura, o sepultamento de Cristo, porque não foi possível fazer na sexta-feira, porque já se aproximava o sábado. E chegaram lá, o túmulo estava vazio. E a notícia então começou a se espalhar entre os discípulos. E Jesus, já ressurreto, diz: olha, ficai em Jerusalém, ide por todo mundo e pregai o evangelho, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. 40 dias depois, no dia conhecido como o dia de Pentecostes, estão os discípulos ali reunidos, e eles recebem agora a virtude do Espírito Santo sobre as suas vidas. A Bíblia diz que eles falavam línguas que a multidão agora que está do lado de fora eram gregos, romanos, de várias nações. Talvez essa mesma multidão estão do lado de fora e ouve isso. E Pedro agora levanta-se e vai pregar sobre a morte de Jesus Cristo. Aleluia. Pedro agora vai pregar sobre o espetáculo da cruz. E quando ele começa agora a falar sobre a morte de Cristo, falar sobre aqueles que batiam no peito, que eram os responsáveis, Pedro dizendo para eles, eram responsáveis pela morte de Cristo. Eles então agora caem em si e perguntam: o que faremos para que nós possamos alcançar a salvação? E Pedro diz: arrependei-vos, arrependei-vos, para que seja achado dignos de receber a salvação. Aleluia. A mensagem de Cristo não é uma mensagem de exclusão. Aqueles que desprezaram Cristo, bateram no peito, tiveram a oportunidade agora novamente de ouvir uma vez mais. E Jesus deu a oportunidade a eles novamente de salvação. O centurião, juntamente com os que estavam, creram que aquele era o Filho de Deus. E nós estamos aqui esta noite, nos alegrando em Cristo, porque o espetáculo da cruz nos proporcionou estarmos aqui esta noite, nos proporcionou a restauração de nossas vidas. O espetáculo da cruz nos regenerou através do sangue de Cristo Jesus, que nos purificou e nos limpou de todo o pecado. O espetáculo da cruz não pode ser esquecido. Jesus Cristo ordenou para que todas as vezes que nos reunirmos, nós anunciássemos a morte de Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu te convido a estar em pés neste momento. Oh, aleluia. Talvez você saiu de casa desanimado, sem esperança. Talvez você no seu lar aí que está assistindo não tem esta esperança, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer te salvar. E se há alguém aqui em nosso meio, aqui de forma presencial, que quer renovar o compromisso com o Senhor Jesus Cristo, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você.
o espetáculo da cruz. O sofrimento de Cristo não foi em vão. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Você que está em casa também, o espetáculo da cruz foi para que você tivesse esta oportunidade de ouvir esta palavra hoje. Jesus Cristo te ama. Para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Talvez você fala de Cristo aí no mundo, nas faculdades, e a filosofia do mundo ela é pesada. Eles escarnecem daquilo que você fala e você se sente humilhado. Eu quero te dizer, confia, faça que nem o apóstolo Paulo, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Talvez na empresa onde você trabalha, a palavra de Deus tem sido motivo de escárnio para você. Não se envergonhe. Marque ponto, posição. Não abandone a sua fé por causa daquilo que o mundo tem falado. Faça que nem o apóstolo Paulo. Não se envergonhe do evangelho. O evangelho de Cristo é isso mesmo, é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. O evangelho de Cristo para nós é o espetáculo da salvação. Para aqueles que não creem, é o espetáculo da humilhação. O evangelho de Cristo é o espetáculo da esperança. Para aqueles que não creem, é o espetáculo da condenação. Porque a mesma pedra que foi desprezada e foi colocada como pedra da esquina, ela também é a pedra de escândalo. Ela é a pedra de tropeço. Para aqueles que têm a palavra de Deus como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a pedra angular, ela não é pedra de tropeço. Mas para aqueles que andam nas trevas, que andam na escuridão, a pedra angular, a pedra da esquina, ela é uma pedra de tropeço e de escândalo. É por isso que o evangelho, ele é loucura para os que se perdem, mas para mim e para você, o evangelho é o poder de Deus, é a salvação. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, oh aleluia, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho amado, nós agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu. Mesmo não sendo merecedores, sendo inimigos de Deus, o teu amor nos alcançou. A tua palavra, Senhor, o teu evangelho, que é, Senhor Deus, loucura para o mundo, ó Pai. O teu evangelho, Senhor, que é escândalo, ó Pai, para aqueles que não entendem, não compreendem. Para nós é o teu poder de salvação. O teu evangelho, Senhor Deus, que é, Senhor Deus, um espetáculo daqueles que não compreendem, o espetáculo do desprezo e da condenação. Mas para nós é o espetáculo da salvação, é o espetáculo, Senhor, da regeneração e da libertação. Deus eterno, muito obrigado, ó Pai, que a tua palavra esteja guardada em nosso coração, para não pecar contra ti, Senhor. Renova, Senhor Deus, as tuas misericórdias sobre nossas vidas, que são as causas de não sermos consumidos, ó Pai. Renova, Senhor Deus, a cada manhã, Senhor. Fortalece a nossa fé, meu Deus, fortalece a tua palavra em nossos corações. Santifica-nos na tua palavra, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham em casa, através do Facebook, através do YouTube, ó Pai. Estende as tuas mãos, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa, ó Pai, falar em cada coração. Senhor Deus, que o espetáculo da cruz possa verdadeiramente, Senhor Deus, estar guardado em nossos corações, para a regeneração, transformação e libertação. Abençoa cada jovem, abençoa o conjunto Vozes Angelicais, abençoa, Senhor Deus, cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, que compreende e entende, ó Pai,
o verdadeiro valor deste espetáculo, ó Pai, que para muitos foi vergonha, mas para nós é a salvação. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, ó Deus. Amém.